lembrar que esta semana celebramos, no dia 6, do nosso calendário juliano, coincidentemente com o dia 19 de janeiro, a festa do batismo de Nosso Senhor, Deus Salvador Jesus Cristo, festa da Teofania, cujas águas abençoamos hoje. Muitos de nós não sabemos qual é o significado do batismo deste dia único, maravilhoso, do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, amados irmãos e irmãs, não tinha nenhuma necessidade de ser batizado. Cristo não tinha pecados. O Senhor não tinha, repito, necessidade nenhuma de passar pelo batismo. Mas Ele foi. Cristo foi batizado por São João, o precursor. E São João administrava um batismo, não um batismo do perdão dos pecados, como é o nosso hoje em igreja, mas era um batismo de arrependimento. Era o que ele fazia. E Cristo, nosso Deus e Salvador, passou pelo batismo precisamente para nos dizer que Ele também cumpriu tudo de acordo com a lei e os profetas. O Senhor pede-nos para enfrentarmos sacrifícios na nossa vida, porque eles existem, quer nós queiramos, quer não. Bianca! É Bianca. Bianca, anda ter comigo, anda cá. Queres conversar comigo, filha? Quer? Então falamos daqui a pouco? Obrigado. Como eu dizia, Cristo anunciou aos apóstolos, anunciou àquelas gentes todas que andavam com o Senhor em Israel, na Galileia, naquelas províncias, por aquelas veredas, caminhos, aldeias, cidades, que sacrifícios viriam para Ele, Verbo encarnado. E esse sacrifício maior era a cruz do Senhor. Bem, e ao longo da nossa vida, hoje, em todas as idades e eras e tempos e séculos, há sacrifícios que nós temos que enfrentar, desde o dia do nosso nascimento até ao dia da nossa morte e ida para o túmulo, onde aguardamos que o corpo seja ressuscitado por Cristo. Há momentos difíceis na nossa vida. Nem tudo são facilidades. Infelizmente, nem em todos os dias nós conseguimos encontrar alegria. Nem em todas as semanas temos momentos de entusiasmo. Há grandes períodos de dificuldades, de tristeza na nossa vida. Mas Cristo não nos pede nada que Ele, Cristo, não tivesse feito antes. Nós enfrentamos sacrifícios e o Senhor diz-nos que temos o dever de amar cada um dos momentos em que a vida é difícil. Mas Ele foi o primeiro a enfrentar o maior sacrifício de todos, a própria cruz. A nossa cruz, por maior que ela seja, não tem a dimensão nem a dificuldade da cruz que Cristo enfrentou no Calvário. Mas para nós podermos suportar, enfrentar estes desafios da cruz ao longo da nossa vida, nós temos que ter a ajuda do nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo. Sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós fraquejamos. Sozinhos nós pensamos que conseguimos e depois, ao fim de algum tempo, vemos que as nossas forças são pequenas e não conseguimos ir tão além como nos propunhamos ou como nos havíamos proposto ir. E muitas vezes ficamos tristes, desiludidos, porque afinal a nossa força era pequena, a nossa coragem era fraca. Esquecemos apenas um detalhe. É que todo esse caminho era para ser percorrido com Cristo. Porque o Senhor não nos abandona. Nós não temos que enfrentar o mundo sós. Por isso, nós somos também chamados a aceitar o batismo como Cristo aceitou, não tendo necessidade nenhuma de passar por ele. Repito, porque o Senhor não tinha pecado. Ele passou pelo batismo e nós somos convidados a passar pelo batismo para precisamente fazermos parte, depois de recebermos o batismo, desta nova raça, que é a raça de Cristo. Passemos a fazer parte da Santa Igreja de Cristo, a qual Cristo é o próprio corpo e o próprio sangue dessa mesma Igreja. Pelo batismo, nós passamos a ser
purificados como o Senhor é purificado. Nós, dizia eu, não temos de enfrentar os desafios da nossa vida sozinhos, mas com Cristo, como eu disse há pouco. Mas para termos Cristo na nossa vida, a acompanhar-nos e a fazer da força dele força em nós, nós temos que ser semelhantes a Cristo. Então temos que ser puros como Cristo é puro. Daí a necessidade do batismo. O batismo purifica-nos de todos os pecados, de todas as manchas, máculas, nódoas. Mas não é um ato de magia. Nós batizamos, somos batizados, mas os efeitos do batismo não são eternos. Porquê? Porque depois de sermos batizados, nós, aqueles que são batizados na idade adulta, com 20, 30, 40 anos, pecam logo quando saem do batistério. As criancinhas que são batizadas com 40 dias, com 50, com 2 meses, com 3, com 4, bem, nos primeiros anos de suas vidas, até ali por volta dos 6, 7, 8 anos, a altura em que a Igreja aconselha que as crianças comecem a ir à confissão, por volta dos 7 anos, é natural. Ainda não sabem o que é o mal e o bem. Ainda não têm noção do pecado. Mas pouco a pouco vão crescendo e também pecam. Aqueles bebés que foram batizados com semanas, com 40 dias, como eu disse, ou com 2 ou 3 meses de vida, ou com 6 meses, um dia eles também crescerão. E também se afastarão dos efeitos purificadores do batismo. Como eu disse, o batismo cura, limpa, apaga todos os nossos pecados. E os pecados são todos, é tudo aquilo que Cristo não fez nem nunca fará. É tudo aquilo que é mau, tudo aquilo que não é bom, é tudo aquilo onde não há amor, nem o meu nem o de Cristo. Isso é o pecado. Quando não amamos, não somos generosos, quando não perdoamos, quando não estamos disponíveis para acompanharmos aqueles que precisam da nossa companhia, quando temos comida na mesa e vemos um faminto há 2 dias sem comida, sem um pão e uma pera que entrasse pelo esófago e nós não partilhamos nem sequer um pedacinho de maçã que tínhamos em cima da mesa com ele, isso é pecado. Isto e milhões de todas as coisas onde o amor de Cristo não esteja presente e onde nós não amemos. Tudo isso é pecado. O batismo, comecei por dizer, apaga todo o pecado, sim, mas os efeitos não são eternos. Porquê que não são eternos? Precisamente porque nós pecamos. Nós pecamos ao longo da nossa vida. Então, temos que restaurar, repor, recuperar as vestes que a nossa alma recebeu de pureza no dia em que fomos batizados. E como é que isso acontece? Passando pelo sacramento da penitência, que é o chamado sacramento da confissão. Então nós confessamos-nos para voltarmos a estar tão alvos, tão brancos, tão claros, a nossa alma e o nosso corpo, como no dia em que fomos batizados. Cada vez que os fiéis se confessam ao Senhor Bispo, ou o Padre Confessor noutra paróquia, o vosso batismo é reposto, é restaurado na plenitude de toda a brancura que ele tinha e que ele tem. Então, amados irmãos e irmãs, é importante que nós tenhamos força para sermos diferentes. Diferentes daquilo que costumamos ser todos os dias. Iguais a tudo aquilo que Cristo é sempre. Por isso, sejamos puros como o Verbo encarnado, nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, é puro. Para que o nosso batismo seja igual ao batismo de Cristo. Ele que não precisava ser batizado, em Cristo os efeitos são permanentes e eternos. Porquê? Porque o Senhor nunca pecou. Por isso ele não precisava de batismo. Mas mesmo tendo sido batizado, o Senhor não pecou. E ele é homem. Homem. Cristo. Saído do ventre de Maria. Natureza humana igual à nossa. O Senhor nunca pecou. E Deus, claro, porque é filho de Deus. Então sejamos em tudo, amados irmãos, semelhantes, se possível, iguais a Cristo, porque esse convite é Cristo que nos faz. É Cristo que nos endereça. É Cristo que nos diz para sermos iguais a Ele. E o primeiro passo para sermos iguais a Cristo é passarmos pelo batismo. É mergulharmos por tripla imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro do batistério. E que estas águas hoje, abençoadas do dia que nós hoje comemoramos,
ainda que tenhamos celebrado a festa no dia 6, como eu disse, dia 19, na quarta-feira, hoje estas águas têm a ver, abençoadas, com a própria festa do Senhor nosso Deus Salvador. Que Deus, através da água que nos tocou, penetre nas nossas células, no nosso intelecto, no nosso coração, no nosso corpo também, para que o nosso corpo tenha saúde, para que o nosso corpo não seja um canteiro, uma seara de doenças, mas seja são, como Deus, nosso Senhor, é são. Que o Senhor nos proteja de todos os males, não só deste Covid que anda por aí, mas de tudo que é ruim, como doença. Que os pais têm que ter saúde para criar os seus filhos e filhas. E os filhos têm que ter saúde também para chegarem a adultos e verem seus pais e avós, ainda com saúde, e poderem retribuir o amor, o carinho, o cuidado, o trabalho que seus pais e avós lhes dedicaram. Que bonito que é que com saúde um dia os netos possam cuidar e amar aqueles que os amaram antes, seus avós e seus pais. E que eles descobrissem em cada pai, em cada avô, em cada avó, em homem e mulher, descobrissem um outro Cristo. Descobrissem o Senhor da festa de hoje, o Verbo encarnado, o Cristo. Este Senhor que nos convida a sermos como Ele, passando pela porta estreita e grande do batismo. Estreita, porque nem todos aceitam passar por ela, e porque é exigente. Depois de sermos batizados, nós temos que mudar a nossa vida. Não devemos ser iguais ao que éramos antes do batismo. E porta grande, porque se nós aceitarmos ser batizados, passarmos pelo batismo, e aceitarmos sermos diferentes, ser diferente e ser semelhante, nós que fomos criados à imagem de Deus e semelhança, é sermos, pelo batismo, semelhantes cada vez mais a Cristo Nosso Senhor. Então a porta, que eu disse que era estreita, é também a porta grande do batismo, porque ela permite que nós comunguemos com Deus. Que nós sejamos salvos, porque aceitamos o Salvador, o único, que tem mérito no momento em que venceu a morte. Mas nós aceitamos que Ele é o vencedor da morte, não nós. Nós aceitamos que Cristo tem todos os méritos, nós não temos nenhum. Mas ao sermos pelo batismo, querendo ser o que Cristo é, nós somos semelhantes, iguais ao Mestre. E então a salvação é uma porta também por onde nós iremos passar. Pela qual queremos passar. Para irmos para o reino dos céus. Habitar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, depois da ressurreição dos corpos. No momento em que o corpo voltar a ter a sua alma de volta. Nesse dia, nós entraremos com o Senhor no reino dos céus, com todos aqueles que amaram Cristo e que foram Cristos, à semelhança do Cristo que Ele é. Um domingo abençoado para todos vós. Bem-ajam pela vossa vinda, pela vossa presença na igreja. Que o Senhor vos fortaleça. De segunda até ao próximo domingo e em todos os dias de vossa vida. Quero também agradecer à Maria de Fátima o carinho que teve por ter feito com amor, enfim, com as mãozinhas dela ao longo de meses, estas, que ela chama de barquinhos, caixinhas que eu tive como distribuir a todos vós, pelas crianças e pelas crianças bebés e crianças adultos pais. É o fruto do amor desta vossa irmã por todos vós. Que o Senhor vos abençoe e proteja. Amém. Mas nós estamos com